brasileiro. O próximo assunto agora é um jogador que, claro, não tem nem de longe ainda a badalação do Vinícius Júnior, mas é visto dentro do futebol brasileiro como mais uma grande aposta, alguém que tem crescido, ganhando rendimento e sido muito importante para o Santos, no caso o Marcos Leonardo. E o PVC tem uma informação importante que traz ali os bastidores de como foi a renovação recente do Marcos Leonardo, que ficou com 30% dos seus direitos econômicos e por isso permaneceu. Numa comparação, essa atual direção trabalha de uma forma diferente da direção anterior, que perdeu alguns jogadores importantes revelados na Vila Belmiro, entre eles, no caso, o Caio Jorge. Então, PVC, como é que o Santos hoje enxerga esse Marcos Leonardo, a valorização, a forma como foi conduzida a renovação de contrato e como essa direção enxerga também a valorização de talentos, não correr o risco de perder tanto jovem como perdeu a diretoria anterior? O Andrés Rueda, presidente do Santos, claro que tem aqui uma briga de direções e de correntes políticas, mas ele, desde o início do mandato, acusava a direção anterior de ser relapsa em relação às renovações de contratos de jogadores que se aproximavam da possibilidade de assinar pré-contratos e sair de maneira gratuita do Santos, como aconteceu com o Caio Jorge. Caio Jorge não saiu de graça, mas saiu muito no limite do seu contrato, por isso saiu por um preço muito baixo. Caio Jorge, vice-campeão da Libertadores de 2020. Engraçado como, em alguns casos, a gente desaparece o nome do jogador, né? A gente para de falar deles. O Marcos Leonardo, logo que a direção nova assumiu, sabia que havia 1 ano e meio para ele poder sair do Santos livremente. O contrato do Marcos Leonardo inicialmente terminaria em dezembro de 2022. Em julho do ano passado, ele até adiou um pouco a assinatura do seu contrato, mas assinou esse novo contrato depois de assinar com um grupo de empresários que conseguiu se acertar com o Santos, a Dodit. O Marcos Leonardo assinou por 4 temporadas, 2023, 24, 25 e 26, mas ele poderia, 1 ano atrás, se não tivesse o avanço, o Marcos Leonardo poderia ter assinado um pré-contrato em julho do ano passado para sair do Santos gratuitamente em janeiro. E ele é fruto de uma política que agora o Santos tenta melhorar, de apoio à base. O Santos comemora o fato de que na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que no Campeonato Paulista Sub-20, o Santos passou a ser o rival mais direto do Palmeiras e o Palmeiras virou o clube mais poderoso nas divisões de base nos últimos anos. Então, rivalizar com o Palmeiras na base significa que o Santos voltou para a sua vocação de formar jogadores e renovou 12 jogadores que tinham possibilidade de perder no intervalo pelos 6 meses antes para poder firmar pré-contrato. Entre esses 12 jogadores, o Sandri, o Ângelo, o Pirani, agora emprestado com o Fluminense, e o Kaique, que foi vendido para o Grupo City, mas o Kaique também teve que renovar seu contrato anteriormente, antes de ser vendido. Então, o Santos considera que conseguiu salvar 12 jogadores desses, em casos semelhantes aos do Marcos Leonardo. Marcos Leonardo ontem marcou o seu 6º gol contra o Corinthians em 9 partidas contra o seu grande rival. O Neymar, por exemplo, jogou 16 vezes contra o Corinthians e marcou 4 vezes. O maior goleador da história de Santos e Corinthians é o Pelé, com 50 gols em 49 jogos. O Marcos Leonardo está longe de ser um dos 5 maiores goleadores da história do Santos. O Pepe é o terceiro com 12, o Coutinho é o segundo com 13, o Pelé é o primeiro com 50, mas o Marcos Leonardo já castiga mais o Corinthians do que o Neymar castigava. PVC, informação com história por trás e trazendo mais um pouquinho de informação, eu te pergunto, você trouxe a informação e recordou que o Marcos Leonardo, quando renova, parte do Santos ter feito de tudo para renovar, foi ter deixado o Marcos Leonardo com 30% dos direitos econômicos. Dá para dizer que isso também é uma nova filosofia do Santos, deixar com que os jogadores fiquem com parte dos direitos para pelo menos garantir a renovação, ou aconteceu exclusivamente só com o Marcos Leonardo? Não, o Santos tem feito isso um pouco pela dificuldade de negociar muitos desses contratos que se aproximavam do período de 6 meses. Então, o Santos entende que pode, no futuro,
conseguir garantir 100% de um contrato, mas nesse momento, para salvar contratos que estavam perto do fim, a única alternativa era dar porcentagens. Verdade que lá no passado também, né? Vamos lembrar que o Neymar teve porcentagem do seu contrato desde quando voltou do Real Madrid em 2005, né? Quando tinha 16 anos e foi para o Real Madrid passar um mês no Real Madrid, decidiu ficar no Santos. Desde então, o que o Santos fazia era oferecer porcentagem de contrato. Não é o único caso do Santos. Outros clubes fazem a mesma política, mas neste momento o Santos entendeu que precisava oferecer porcentagens de contratos para os jogadores para mantê-los na Vila Belmiro, em função também da proximidade de finais de acordos como o do Marcos Leonardo. É isso. Então, o PVC traz aqui importante como o Santos trabalha internamente a renovação de jovens jogadores, quais são as estratégias, envolvendo especialmente o Marcos Leonardo, que ontem marcou no empate 2-2 entre Santos e